Hoje quem está no Bizu na Rede é a Manuela. Ela é uma das fundadoras do MOB, um coletivo aqui de Brasília que vem promovendo vivências nos espaços urbanos, trazendo a comunidade para participar do cuidado com a cidade, mostrando que todos nós podemos sim fazer a diferença. Nós somos cinco garotas, né? 4 arquitetas e uma psicóloga, todas com anseio de transformação da cidade, né? Todas com uma experiência fora do país que foi muito estimulante para a gente perceber a cidade com outros olhos, né? Que ela pode ser, sim, ter mais vida, né? Que ela pode oferecer mais atividades para a gente. E então, a partir disso, acabou que nossos trabalhos finais de graduação foram muito voltados para esse sentido do espaço público e para a participação. Então, na verdade, o mote mesmo foi essa vontade mesmo de querer transformar a cidade, alinhado com nossas vidas acadêmicas naquele momento de finalização de um momento importante e de início de uma vida fora da universidade. A gente sempre tenta encontrar potenciais em comunidades em que a gente acredita que tem um poder transformador, né? Espaços que a gente enxerga uma demanda por transformação, tenta transformar aquele espaço ao mesmo tempo em que a gente transforma aquela comunidade, né? É cíclico, né? Enquanto você coloca a mão na massa transformando um espaço, você ao mesmo tempo está ressignificando a sua participação naquele espaço, ressignificando a sua presença naquela comunidade. É muito legal ver como que, na verdade, a gente acaba plantando uma sementinha, assim, né? A gente sempre fala que nós somos facilitadoras, catalisadoras de um processo que já está ali à beira de acontecer, né? Estimular uma transformação e potencializar esse processo. Então, é muito gratificante para a gente quando uma comunidade em que a gente fez algum processo, algum tipo de intervenção, continua fazendo esse processo quando a gente sai dali. Na verdade, é o nosso objetivo, né? Que aquela comunidade consiga perceber o potencial e a força que tem para conseguir realmente fazer com que aquele espaço, com que os espaços, que a sua cidade sejam mais habitáveis, né? Que eles tenham mais qualidade de vida. Um exemplo interessante foi no Varjão. A gente tem um projeto que é a Rua do Jovem, que é a Rua do Lazer, que teve início com o trabalho de graduação da Natália na arquitetura. E a gente fez 3 edições, depois a comunidade já estava assim, gente, vem aqui, a gente vai fazer uma Rua do Lazer. Acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente, né? Ainda é muito difícil a gente conseguir encontrar, não sei se um mercado para isso, né? Mas a gente precisa ainda passar por um processo educativo grande, de mostrar para as pessoas que elas precisam de uma cidade mais humana e que elas podem ter essa cidade mais humana, para depois mostrar que elas mesmas podem fazer isso, que elas podem contribuir para isso, né? Que não precisa vir de cima, que não precisa vir de fora, que na verdade é ela que conhece aquela rua dela, aquele bairro, né? Que é ela que tem a vivência e sabe do que precisa. Então, é desafiador nesse sentido de que realmente a gente precisa mudar um paradigma de vivência da cidade, né? A gente tem hoje uma cultura muito carrocêntrica, que as pessoas têm dificuldade de sair de casa a pé, né? Primeiro por uma dificuldade mesmo cultural de entender o a pé ou entender a bicicleta como um transporte e não só como esporte ou como lazer, né? E depois por uma dificuldade da própria cidade, que não te oferece infraestrutura suficiente para que você caminhe, para que você trafegue de uma maneira saudável, né, e segura. Ali a gente tentou fazer um papel mesmo de instigar e de tentar fazer com que as pessoas olhassem para aquele espaço de uma maneira diferente, né? O setor comercial sul, a gente pode dizer que é o centro de Brasília, né? Ele tem uma vida enorme, mas ao mesmo tempo ele tem um estigma muito forte, né? De um espaço abandonado, de um espaço com moradores de rua. Então, é um espaço que ele tem essa cara, as pessoas enxergam muito essa cara de violência e insegurança. A partir do momento em que você começa a viver aquele espaço, você percebe que não é bem assim, né? Aquela comunidade, ele precisa também de um espaço agradável para permanecer ali naquele espaço. Então, a ação foi muito nesse sentido de trazer uma reflexão para aquele lugar e de uma ressignificação para aquele espaço.
A gente percebe que nos últimos anos aí tem tido uma ocupação muito interessante, né? Principalmente à noite, com festas e tal. E é uma discussão legal você pensar que por que à noite aquele espaço fica tão vazio, né? Você chega à conclusão de que na verdade é porque não tem habitação, por exemplo. Ele é um espaço que ele tem um tipo de uso quase que único comercial, né? E então ele funciona no período comercial, durante a noite ele morre. Por isso que tem essa visão de um espaço escuro, abandonado, né? A gente trabalha sempre no modo colaborativo, né? A gente acredita que a gente precisa ampliar essas ferramentas e uma das coisas que a gente faz nesse sentido é o Café com Mob. A gente fez uma edição, tá indo para a segunda agora, em que a gente convida as pessoas que queiram trocar ideias sobre o assunto que seja, uma ideia que ela tenha para o bairro dela, algum assunto do momento da cidade, uma obra nova, alguma coisa. E a gente começa a conversar ali, trocar uma ideia em relação àquilo para conseguir chegar numa ideias e soluções possíveis, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é só visitar nossa página www.coletivomob.com, MLB, Movimente Ocupe Seu Bairro. Lá você pode encontrar guias e cartilhas para te auxiliar em ocupações que você queira fazer no seu bairro e também mandar uma mensagem para a gente, um e-mail, a gente está super aí para poder colaborar com os projetos.